Vamos continuar, então, o nosso encontro. Nós vamos continuar com técnica de redação de petição inicial. Eu quero que vocês entendam, sempre já comecem a assimilar, que a gente estuda juntos, em sala de aula. Então, tudo que a gente vai aqui estudando, escrevendo no quadro, anotando, repetindo, a gente está estudando juntos. E eu sempre digo que estudar juntos é muito mais gostoso do que estudar sozinho em casa, né? Começamos técnica de petição inicial, vimos que toda petição inicial vai ter o seu chamado endereçamento. Como vai ser o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil da comarca de... Se for vara de família, se for uma ação de família, vai ser excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara de família da comarca de... Se eu sei a cidade, se eu sei o estado, eu ponho. Se eu não sei, eu ponho 3 pontinhos. Vai vir o nome e o sobrenome do autor da ação e a chamada qualificação. Está lá no artigo 319. Nós iremos, inclusive, marcar no código 319. Mas se a gente souber de cabeça, flui mais rápido e a gente não perde tempo na parte de qualificação. Como que nós faremos a qualificação? Vem o nome, sobrenome, vem o quê? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Porque um é o endereço onde mora e o outro é o endereço eletrônico. Vem agora a qualificação do advogado, por intermédio de seu advogado. Ó, inscrito na OAB, em vez de endereço, tanto faz, né? Lembra que a ordem não tem problema? Inscrito na OAB, número, com escritório na rua, cidade, estado. Membro da sociedade de advogados, onde recebe intimações. Artigo 106.1 do CPC, 107.5 do CPC. Procuração anexa. Todas as informações de qualificação do advogado. Vem respeitosamente, presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado. Com fundamento, com fulcro, é a chamada fundamentação legal da peça. Artigos que nós iremos treinar no curso. Pelo procedimento, de acordo com o Código de Processo Civil. Quantos procedimentos a gente tem? 2. Procedimento comum e procedimentos especiais. A palavra procedimento a gente pode traduzir na nossa cabeça? Caminho. Toda a petição inicial civil feita pelo advogado vai começar com petição inicial. E o procedimento é o caminho da ação até chegar na sentença. Da sentença cabe apelação, que nós vamos estudar tudo aqui no curso. Mas procedimentos, então, tem 2. Caminho comum e os caminhos especiais. Propor pelo procedimento a ação de nome tal em face de. Aí vai vir o nome do réu, nome, sobrenome, qualificação do jeito que nós já estamos memorizando para a qualificação do autor. Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, 2 endereços. E eu concluo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Essa é a minha parte introdutória, a minha chamada apresentação da peça, que já vai valer muitos pontos na FGV. Depois disso, o artigo 319 do CPC me diz que eu posso abrir um tópico e posso sim pôr número 1, fatos. Posso, inclusive, colocar em letras de forma, fatos. Caixa alta, posso pôr. Mesmo que seja escrito... Posso colocar 2 fatos? Posso. Posso colocar apenas fatos? Posso, não tem problema. Aí ele perguntou, pula uma linha? Pode pular uma linha, ou ir direto, tanto faz, tá? Você vai gerenciando o teu tempo, teu tamanho da tua letra e a quantidade de linhas que você já usou. Não precisa pular linha nenhuma. Se for pular, no máximo uma linha, tá? Aí aqui eu posso colocar 2 fatos, simplesmente fatos. Posso pôr o número 1, tá? Isso não tem problema também. E aqui eu vou fazer a narrativa fática. Eu não sei se você aprendeu assim na faculdade, naquele estágio de núcleo de prática jurídica, estágio obrigatório, né? A gente fala NPJ, núcleo de prática jurídica. Não sei se você aprendeu assim com o professor, de que você deveria copiar o enunciado na parte dos fatos. Se você escutou isso, eu vou dizer para vocês, essa era uma realidade de antigamente no exame de ordem. Antigamente era possível fazer isso, hoje não é mais. Primeiro, porque os enunciados da FGV são gigantes. Você vai perder as suas 150 linhas na narrativa dos fatos. Impossível. Segundo, não pontua tanto assim a parte dos fatos. No máximo 0,3 na parte dos fatos inteira. Terceiro,
Você, na parte do direito, vai ter que fazer referência aos fatos. Por quê? Por exigência da FGV. Resumindo, não dá para copiar enunciado. Não dá. Mas toda petição inicial tem que ter a narrativa fática. Por quê? Porque o artigo 319 do CPC me diz que toda petição inicial deve ter narrativa fática. Tem chamados os fundamentos de fato. Então, como que eu faço para preencher o requisito do Código de Processo, para pontuar na FGV tudo que a FGV me cobrar a respeito dos fatos e não perder muito espaço de prova? Técnica de redação de novo. Já aconteceu com vocês, gente? Lá na faculdade, no estágio, de você sentar em frente ao computador e você falar, eu tenho que escrever, eu só não sei como. Ou aquele negócio, ai, que tá emperrando, eu tenho que escrever, eu sei que eu tenho que escrever, mas não consigo, tá travando. Aconteceu isso? Normal, né? Nós somos pessoas normais, isso aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo. Eu lembro a primeira petição que eu tive que fazer na minha vida, era uma juntada de subestabelecimento, vírgula, em anexo. Eu levei umas 2 horas. E assim, fiz a petição com emoção, sabe? Eu lembro até hoje. Aí eu achei o máximo. Tinha um modelinho que foi fornecido para mim ainda lá no escritório. E eu levei umas 2 horas, que era uma tamanha emoção. Mas a gente tem mesmo, gente, é natural. E eu comento isso com vocês, que é da vida real, porque, na verdade, todos nós somos pessoas normais. E olha só, na FGV, com aquele espaço pequeno de prova, com aquele relógio correndo, com aquele nervosismo, só técnica de redação mesmo para fazer a gente passar esse desafio. Nós temos técnica de redação para você não frear na hora de escrever. Como que nós vamos fazer a narrativa fática de toda a petição inicial? Você vai começar com trata-se. Esse é o gancho. Você vai começar a parte dos fatos falando trata-se. E nesse trata-se, você vai dizer logo em seguida o nome da ação. Trata-se de ação de alimentos. Lembra da menina que precisa de alimentos da avó paterna? Dos alimentos chamados alimentos avoengos? Os alimentos pedidos aos avós? Trata-se de ação de alimentos. Se for uma ação de consignação e pagamento, que a FGV já cobrou, trata-se de ação de consignação e pagamento. É o nome da ação que você vai seguir. Então, olha só, nós estamos criando um método para você escrever a sua petição inicial. Um método Coringa. Trata-se, e você vai colocar o nome da ação. Você vai continuar. Vírgula. Proposta pelo autor em face do réu. Primeira observação importante. Aqui no quadro, eu troquei as cores, Mas eu fiz isso só como recurso visual, para começar a instigar vocês a memorização visual, que é a nossa principal fonte de memorização visual. Preste atenção. Já aconteceu, só para você identificar qual é a melhor forma de memorizar, tá? Já aconteceu na graduação de você ter um xerox de um livro ou de um caderno, vai para a prova e aconteceu assim, ó. Puxa, na prova. Eu lembro onde estava na folha. Eu só não lembro o que estava escrito. Já aconteceu isso? Se acontecer algum tipo disso, você é uma pessoa normal, assim como eu. O padrão das pessoas é que o recurso visual é a principal fonte de memorização. Qual é o segundo? Auditivo. Aqui na aula a gente estimula os dois. O visual, auditivo. E quando você participa, que depois no final da aula a gente vai falar junto sobre a estrutura de técnica de redação. Se você participa, você ativa mais ainda as suas fases cognitivas do cérebro. Tudo é técnica aqui, gente. Tudo é técnica de memorização. A gente estuda juntos, lembra? Então, aqui no visual. Por isso também sempre ler antes da gente dormir. Ler visual. Agora, eu faço no quadro cores diferentes, mas na prova você sabe que você não pode mudar de cor, Então, você vai usar o preto, ou você vai usar o azul. Você vai levar 5 canetas azuis, ou 5 pretas, mas você vai usar uma cor só, tá? Aqui eu só uso para visualização. Trata-se, nome da ação. Proposta pelo autor em face do réu. Você já deve ter visto no estágio requerente e requerido. Nós usamos o padrão autor-réu, porque é mais fácil, porque é mais simples, porque é também muito utilizado na FGV. Abortamos, não vamos deixar de lado requerente e requerido. E autor e réu, do começo ao final da redação da peça.
Por exemplo, professor, eu estou lá na parte do direito, estou falando o autor está ficando tão repetitivo, posso trocar para requerente? Não. Você tem que ter uniformidade de tratamento. Isso é linguagem técnica. Uniformidade de tratamento significa o polo ativo, você chamou de autor, é autor do começo ao fim. O polo passivo, você chamou de réu, é réu do começo ao fim. Você vai usar autor e réu, tá? Excepcionalmente, em algumas peças, a gente vai mudar. Como, por exemplo, embargo de terceiro. Uma peça que nós iremos estudar. É porque o próprio CPC fala embargante como autor da ação. Mas, excepcionalmente, o padrão é autor e réu. Dúvida? Aí ele perguntou, é super importante. Eu uso o nome do autor, o nome do réu? Por exemplo, aquela peça que a Lara era autora da ação. Trata-se de ação, era embargo de terceiro. Trata-se de embargo de terceiro proposta por Lara em face do fulano? Não. A gente não usa mais o primeiro nome. Não usa o nome próprio, né? A gente não usa mais. A gente usa autor e a gente usa réu. Isso também é uma linguagem técnica, tá? A gente não usa. Trata-se, nome da ação, proposta pelo autor em face do réu. E aqui você vai dar uma informação complementar. Do jeito como nós iremos treinar no curso. Nós iremos treinar isso. É só uma informação complementar. Informação complementar. Essa informação complementar foi dada pelo enunciado. Comentei antes do nosso intervalo. A OAB diz que não serão admitidas informações que não estão no enunciado. Eu vou me basear no enunciado para escrever a minha peça, mas eu não posso inventar informações que não estão no enunciado. Então, é sempre aquela informação complementar trazida pela prova. Então, por exemplo, uma das hipóteses de consignação em pagamento é quando o réu, credor, está no local incerto e não sabido, desapareceu. O devedor quer pagar, mas o credor desapareceu. É uma das hipóteses. Poderia ser assim, então. A OAB me traz justamente essa hipótese. Poderia ser assim. Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta pelo autor em face do réu, em razão do credor estar em local incerto e não sabido. Uma informaçãozinha complementar do porquê da ação, que nós iremos trabalhar caso a caso. Nós iremos treinar. Lembre, hoje é só a técnica de redação. Técnica de redação para uma petição inicial. Depois, a partir do nosso próximo encontro, a gente já vai avançar nas ações específicas. Trata-se, nome da ação, proposta pelo autor em face do réu, uma informaçãozinha complementar. Como que eu concluo esse primeiro parágrafo? Eu concluo escrevendo documento anexo. Por quê? Diz o Código de Processo Civil, no artigo 320, que a petição inicial deve vir acompanhada de documentos. Cabe ao autor, junto com a petição inicial, instruí-la com todos os documentos que ele já tem. Que documentos? Não sei. É bem assim mesmo. Não é usual a FGV falar para mim que documentos meu cliente tem. Não é usual. O enunciado não costuma dizer quais documentos meu cliente tem. Mas é requisito de uma petição inicial ajuntado de documentos. Então, eu vou escrever desse jeito genérico mesmo. Documento anexo. Que documento? Não sei. Ah, agora, se o enunciado trouxe um documento, aí eu falo expressamente dele? Sim. Por exemplo, a FGV me diz que as partes celebraram um contrato de locação. Então, eu vou colocar contrato de locação anexo. Entenderam a ideia? A regra padrão FGV, ela não traz documentos na narrativa dos fatos, na narrativa do problema. Eu não identifico nenhum documento, mas eu escrevo documento anexo, porque eu estou cumprindo o requisito do Código de Processo, que toda petição inicial deve ter documento. Então, nesse é o meu primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. A presente demanda se justifica. Agora eu estou dizendo efetivamente o porquê da demanda. Por que que eu estou ajuizando aquela ação? A presente demanda se justifica. E da onde eu tirei o porquê da demanda? Do enunciado prático. Eu vou tirar lá do enunciado, do jeito como nós vamos estudar durante o curso.
Justifica a propositura da demanda, eu termino esse segundo parágrafo de que forma? Documento, anexo. Que documento? Não sei de novo. Não sei de novo. Não sei que documento, mas é requisito da petição inicial. A FGV me disse o documento. Aí eu ponho expressamente referência a esse documento. E vejam que eu estou desenvolvendo um corpo com introdução, desenvolvimento. Eu já posso ir para o terceiro e último parágrafo na parte dos fatos. Lembram que os fatos no máximo vale 0,3? A gente se mixa por pouco? Sim, né? Agora, eu vou perder muito tempo com 0,3? Não, né? Tempo e espaço de prova? Não. Terceiro parágrafo, eu posso concluir como? Diante do exposto, não restou alternativa senão procurar o Poder Judiciário. A fim de. Diante do exposto, não restou alternativa senão procurar o Poder Judiciário a fim de. Aqui, na verdade, a gente está usando uma frase chavão. Já viram em petições assim do escritório? Esgotados todos os meios para a solução amigável. Já viu alguma coisa assim? Não restou alternativa senão procurar o Poder Judiciário. Essa é uma frase super batida que os advogados civis utilizam, né? Essa frase que é super batida, a gente aproveita, porque ela é consagrada na prática, ela aproveita para dar um corpo mais técnico à redação da nossa peça. E a gente aproveita porque, na verdade, essa frase está demonstrando interesse processual. Interesse de agir, interesse processual, que o Código de Processo Civil exige. Para se promover uma demanda, é necessário demonstrar interesse e a necessidade, a utilidade de procurar o Poder Judiciário. Interesse processual é requisito de processo civil. Em gabaritos antigos, já tinha até um quesito específico, interesse processual, e tinha pontuação. Se o aluno demonstrava o chamado interesse processual, também chamado de interesse de agir. Hoje não tem mais esse quesito independente, mas o CPC continua exigindo do autor a demonstração de interesse processual. A gente demonstra nessa frasezinha batida aqui. Então, ajuda para concluir a parte dos fatos e ainda preenche requisito do Código de Processo Civil. É perfeito. Diante do exposto, não restou alternativa senão procurar o Poder Judiciário a fim de, a gente diz o porquê. Por que a gente está propondo a demanda? Na ação de alimentos, diante do exposto, não restou alternativa senão procurar o Poder Judiciário a fim de obter a condenação da ré ao pagamento de alimentos, a fim de prover o custeio, as necessidades, acolher, acobertar as necessidades do autora. O que eu quero com a ação de alimentos? Mas como que a gente vai completar essa frase? Durante o nosso curso, conforme a gente for estudando cada uma das ações. Aqui, de novo, é a técnica de redação de petição inicial. Então, para você visualizar, introdução, desenvolvimento e, ao final, conclusão. No último parágrafo, eu não faço referência a documento anexo, porque, na verdade, no último parágrafo, eu estou preenchendo o requisito de processo civil. Então, eu não vou fazer referência a documento anexo. Ah, mas e se na prova da OAB eu, meio no automático, colocar documento anexo? Não fique preocupado, não vai ter problema. Mas aqui a gente aprende o certo, né? O certo é não colocar documento anexo aqui, porque é interesse processual que está sendo demonstrado. Essa é a minha parte dos fatos. Na parte dos fatos, eu não devo fazer referência a artigos de lei. Porque os artigos de lei vão lá na parte do direito. Princípios, súmulas, sabe, normas no sentido amplo? Normas não só como aquele artigo da lei, como princípio, como súmula, é na parte do direito.
aqui eu não costumo fazer referência a lei nenhuma. Aqui apenas fatos mesmo. Fatos e documentos. Que você precisa começar a construir na sua cabeça. O examinador, ele está esperando referência aos documentos aqui na parte dos fatos. Então, você vai começar a ligar fatos a documentos. Na narrativa dos fatos, o examinador está esperando referência aos documentos. É ali que ele está preparado para ler tua peça e dar o ponto. Por quê? Os nossos corretores, eles acessam a correção pela internet. Então, eles abrem duas telas. O gabarito, a tua peça. E aí, eles vão fazendo a pontuação. Então, ele está lendo aquele quesito, ele está procurando ali na tua peça. Está lendo aquele quesito e está procurando. Normalmente, é na parte dos fatos que a OAB está exigindo a referência aos documentos. Logo em seguida, lá nos quesitos. Então, é normal que o examinador procure ali e a gente vai ajudar a vida dele, né? Quanto mais a gente ajuda a vida do corretor, mais ele ajuda a nossa. Mas se na prova da OAB eu esquecer de colocar aqui, posso colocar lá no final? Pode. Pode. Examinador tem que dar ponto do mesmo jeito. Mas pode ser que ele não enxergue. E a gente tem que recorrer, pedindo para ele enxergar que a gente fez referência aos documentos. Tá? Então, por isso que a gente aprende do jeito que a FGV quer, né? Para não ter nem estresse do examinador não enxergar o que a gente fez na prova. Na parte dos fatos, eu faço referência aos documentos. 2, direito. Que eu posso chamar do direito, como eu posso chamar só de direito. Na parte do direito, examinador está esperando a referência, está esperando a subsunção do fato à norma. Subsunção. Na parte do direito, o examinador está esperando a subsunção do fato à norma. E a palavra subsunção, que é uma palavra técnica, e repito, a FGV exige do candidato a subsunção, não só na redação da peça, como na redação das questões práticas. Aqui no curso a gente aprende a escrever até a questão prática. Examinador está esperando a subsunção. Mas o que significa isso? Tecnicamente, subsunção, de uma forma didática, traduzida como encaixe. Cabe ao examinando fazer o encaixe dos fatos à norma. Gente, subsunção é o que advogado faz todos os dias da vida dele. Quando chega um cliente no nosso escritório, vai sempre visualizando, tá? Porque aqui nós estamos começando a advogar juntos. Quando chega um cliente no nosso escritório, ele geralmente não conhece o direito, ele é uma pessoa leiga no sentido técnico jurídico, né? No sentido jurídico, ele é uma pessoa leiga. O que ele vai chegar para nós? Ele vai dizer, vou dar um exemplo, tá? Dentro do direito civil. Ele vai chegar para nós e falar assim, olha, eu vi num site o anúncio de um carro usado, de um particular. Eu fiquei interessada, era domingo, eu liguei para a casa do cara, falei, olha, eu quero conhecer o carro. Eu levei até o meu mecânico junto. Valor do carro, R$20.000. Aí eu fui lá na casa do vendedor, testei o carro, o mecânico disse que o carro estava bom, dei uma volta com o carro, adorei o carro. Cheguei para o vendedor e disse sim, fulano, eu quero comprar o carro. Só que hoje é domingo, eu não quero te dar 20 mil agora. Vou te dar agora milão de sinal e amanhã, segunda-feira, a gente já se encontra lá no cartório, você leva o documento do carro e o carro, eu levo o restante do preço, os R$19.000, e lá no cartório eu te pago os 19 mil e você preenche o recibo do carro para que a gente faça autenticar a assinatura, né? Firma reconhecida, né? Estão familiares com esse exemplo? Vai no cartório, reconhece firma do vendedor e do comprador, e aí eu saio com o carro, com o documento, vou no Detran e dou entrada na transferência do carro, beleza? Beleza. Só que, doutor, eu estou aqui no teu escritório hoje, doutor, doutora, porque tem um problema. Essa segunda-feira deveria ter ocorrido tem 3 semanas. O vendedor me bloqueou do WhatsApp. O vendedor não me atende mais o telefone. Eu dei milão de sinal de negócio e o vendedor não concretizou o negócio comigo. É assim que o teu cliente chega no escritório, doutores. Fatos. Ele traz fatos. Cabe a nós, advogados, buscarmos as normas que se aplicam àquele caso.
Um particular vendendo para outro particular. Foi lá na casa do cara domingo de tarde. Não é lojista de carro. É um particular vendendo para outro particular. É Código do Consumidor? Não, Código Civil. E ele deu R$ 1.000 de sinal de negócio. No Código Civil, o Código Civil fala sobre sinal de negócio? Sim. No Código Civil se dá o nome de arras. E lá no Código Civil está escrito assim, ó. Artigo 417, 18, 19. Estão escrito assim nesses artigos. Se houve sinal de negócio e quem se arrependeu foi quem recebeu o sinal, está escrito lá no código. Deverá o vendedor devolver o sinal mais o equivalente. O dobro, então, né? Já que é dinheiro. Nós, advogados, recebemos fatos. A gente vai buscar as normas na lei para dizer para o nosso cliente quais normas se encaixam naqueles fatos que ele trouxe. Aí a gente responderia para ele, você faz jus a R$ 2.000 pelo arrependimento do negócio. Por quê? Porque arras, quem recebeu deve devolver o dobro. R$ 2.000 e mais indenização, está no código. Então, por que eu sei responder isso para o meu cliente? Porque aquele fato se encaixa naquela norma. Na advocacia, a gente deve fazer sempre, faz, a subsunção. Nós temos exercício diário da advocacia, porque é raríssimo um cliente chegar para você e dizer, olha, eu dei R$ 1.000 de arras. Visualizou? Você visualizou teu cliente falando isso? Eu dei R$ 1.000 de arras e houve arrependimento do negócio. Uhum. Ele vai falar, eu dei milão e o cara não me atende mais, me bloqueou no WhatsApp. Vocês entenderam a ideia? Por que a nossa prova da FGV, que é uma prova que nos questiona se somos advogados, ela é prática? Bacharel em direito, conhecedor do direito, todos nós somos, porque uma faculdade já deu ou dará o diploma de bacharel em direito. A OAB não está nos questionando se a gente conhece o direito. A OAB está nos questionando se nós somos advogados. E advogados, senhores, é caso prático. E traz a norma para se encaixar naquele caso prático. Por isso que tanto a peça quanto a resposta das questões práticas exige subsunção, porque esse é o trabalho do advogado. É o trabalho do advogado, dados os fatos trazidos pelo cliente, dizer quais são as normas que se aplicam. Por que a proposta de peça da FGV são fatos, 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 fatos? Porque cabe ao examinando advogado dizer qual é a resposta jurídica para aqueles fatos. Cabe a nós a subsunção. Na parte do direito, na resposta das questões práticas, examinador está esperando subsunção. Encaixe. É bem interessante, gente. Nas questões, que a gente já começou a falar das questões práticas, né? Eu tenho que apontar qual é a letra que eu estou respondendo. Letra A, letra B. Posso até responder em ordem contrária, sabe? Primeiro a B, depois a A, isso eu posso. Agora, na resposta, eu tenho que fazer o encaixe, a subsunção daqueles fatos da questão com as normas que eu procurei e achei. Se eu não fizer subsunção, se na resposta eu colocar apenas o artigo de lei, por mais que seja o artigo certo, o enunciado está escrito assim, não pontua. A simples referência a normas e artigos de lei não pontua, mesmo que seja o artigo certo. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você está com aquele relógio correndo na prova. É aquela questão do cara que deu sinal, o vendedor se arrependeu. Aí você coloca lá, aplicável, artigo 416, 17, 18 e 19 do Código Civil. São os artigos certos? São. Você escreveu assim, na correria da prova, aplicável artigo 417, 18 e 19 do Código Civil. Você vai pontuar? Alguma coisa? Nada. Você não vai pontuar? Nada. O enunciado da prova termina e diz, a simples referência a artigos de lei não pontua. Por mais que seja certo. Não, você tem que fazer um encaixe. Você tem que escrever como que aquela narrativa se aplica àqueles artigos. Tem que escrever, tem que fazer a subsunção. Eu imagino que o examinador, ele fale isso porque ele quer evitar tipo de cola. Um soprando para o outro. É o 418 do Código Civil. Eu imagino que seja isso, né? Vão para o banheiro. Qual é a resposta da questão 1? Isso não acontece, viu, pessoal da FGV? Não acontece. Acontece.
Acontece. Mas você não vai fazer isso. Você não precisa. Com tudo que você vai estudar, amigo, não precisa cair nessa furada. O fiscal vê você está ralado, né? Você não vai fazer isso, né? Não, gente, aluno do jurídico que tentar colar um dia nessa vida, eu vou bater nesse aluno. Ah, não, para que a gente está aqui morrendo de domingo a domingo? Pra você colar, cara? Não, cara. Se zerar a tua prova que está com cola, nunca vi, viu? Eu nunca ouvi falar de aluno do jurídico com cola. E não quero ouvir, né? Com toda essa nossa dedicação, não é para você chegar na última hora e perder a prova por cola. Mas tá, a OAB não quer que você chute. Então, a gente tem que fazer a subsunção. Então, olha só. Já entendemos o que significa a palavra subsunção. Já entendemos que ela é exigida na redação da peça e na redação das questões. Agora, como se faz como técnica de redação? Como que eu posso escrever a subsunção? Nós podemos fazer a subsunção em 3 parágrafos. Essa técnica vai aliar o tempo pequeno de prova, o espaço pequeno de prova que eu tenho também para fazer a peça. Em 3 parágrafos eu faço subsunção. Como? Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo eu vou começar assim, ó. Nos termos do artigo. Ah, pode ser ter uma variação, né? Pode ser uma variação. Dispõe o artigo. Você pode colocar assim, de acordo com o artigo. Mas a ideia você já entendeu, né? A ideia você já entendeu. De acordo com o artigo. Neste primeiro parágrafo, você vai trazer a norma. A norma. Por exemplo, é uma ação de consignação e pagamento. Porque o credor está local incerto e não sabido. Nos termos do artigo, você vai ter procurado. 335 do Código Civil, cabe consignação e pagamento quando o credor estiver local incerto e não sabido. Está escrito na lei. Eu trago a lei, o número do artigo, e eu escrevo parte desse artigo no primeiro parágrafo. Parte do artigo, não o artigo inteiro. Não é para transcrever o artigo inteiro. Por quê? Porque vai ser falta de técnica você usar o artigo inteiro. Porque você, em regra, você não precisa do artigo inteiro. O próprio 335 do Código Civil que fala de consignação e pagamento. Sabe o que o 335 fala? O 335 deve ter uns 5 ou 6 incisos. Ele é grande o artigo. O caput, cabe consignação e pagamento. Aí tem lá, quando o credor se recusa a dar recibo de quitação. Quando o credor estiver em local incerto e não sabido. Quando há dúvida sobre quem seja o credor. Quando o credor se recusa sem justo motivo a receber. Tem várias hipóteses. Na prova da OAB vão cair várias hipóteses? Não, vai cair uma só. Então, eu não vou trazer o artigo 335 do Código Civil inteiro, porque não preciso e porque é falta de técnica. Eu tenho que mostrar ao examinador por que eu estou promovendo a demanda. Eu vou trazer um inciso específico. O que você vai começar a memorizar agora? O primeiro parágrafo de subsunção eu trago a norma. Mas não copio integralmente o artigo. Não. Aí, de que jeito que a gente vai fazer? A gente vai treinar já a partir do nosso próximo encontro. Agora, você precisa saber apenas é que eu trago a norma. Esse meu primeiro parágrafo é destinado a eu trazer a norma e copiar parte da norma. E, gente, norma em sentido amplo. Nós vamos estudar nos procedimentos especiais que tem muitas ações que o cabimento está em súmula. É o STJ que diz, cabe determinada ação nesse caso. Aí sabe o que a gente pode escrever? Nos termos da súmula. E trazer a súmula. Pode ser artigo, pode ser súmula. Do jeito que a gente vai entender. Vai estudar. Norma no sentido amplo. Primeiro parágrafo é destinado a você trazer a norma. Segundo parágrafo. Você vai começar com no presente caso. Agora você vai trazer os fatos que se encaixam nessa norma.
Por exemplo, teve uma peça da FGV que uma pessoa emitiu um cheque, deu numa loja esse cheque, o cheque voltou sem fundos. Ela não tinha, o comprador não tinha dinheiro na conta. Meses depois, ou um tempo depois, o devedor do cheque conseguiu reunir dinheiro para pagar esse cheque. Quando vai até o endereço da loja, a loja está fechada. Não existe mais a loja. Procura a loja credora do cheque e não encontra mais. O enunciado contava tudo isso para nós. Chega esse devedor no seu escritório e diz, eu quero pagar, só que eu não sei onde está o meu credor, o lojista. É um devedor que quer pagar a obrigação e o credor está no local certo e não sabido. Cabe consignação em pagamento? Cabe. Então, olha só o que eu faria. Nos termos do artigo 335 do Código Civil, cabe consignação em pagamento quando o credor estiver no local certo e não sabido. Não copiei o artigo inteiro, peguei apenas a parte importante do artigo. No presente caso, o autor, devedor, né? O autor emitiu um cheque e deu na loja ré como pagamento. Meses depois, querendo saldar a dívida, a loja se encontra fechada e não há informações do seu atual endereço. De onde eu tirei isso? Do enunciado. O enunciado que está me contando isso. Você está vendo que eu estou começando a fazer o encaixe? O que eu quero dizer em outras palavras? Que o credor está em local certo e não sabido? Sim. Eu estou dizendo no caso prático que a FGV me trouxe, que o credor está em local incerto e não sabido. Aqui eu trago os fatos trazidos pela FGV. Tá vendo, gente, por que eu não preciso escrever tanto lá na parte dos fatos? Tá vendo por quê? Porque eu vou fazer referência aos fatos de novo aqui. Eu sou obrigada a falar de fatos aqui. Por isso eu não preciso esgotar os fatos lá. Por isso. E, gente, não esqueçam que nós somos obrigados a falar dos fatos na parte do direito. Obrigados. Então, eu não posso me dedicar muito lá, porque eu vou ter que falar deles aqui de novo. Entenderam a ideia? Eu não preciso ser tão minucioso na descrição aqui, porque eu vou ter que escrever eles aqui, porque eu tenho que falar dos fatos na parte do direito para encaixar com o direito, para encaixar com a norma. Então, o primeiro parágrafo é norma, o segundo parágrafo são os fatos trazidos pela OAB, e no terceiro parágrafo, uma conclusão. Portanto, é a chamada subsunção final. Subsunção final, encaixe final. E vejam que com esse modelo de 3 parágrafos, eu consigo fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, vamos de novo? Imaginem que essa parte do direito, eu me dediquei a falar sobre o cabimento da ação de consignação em pagamento. Por que eu estou promovendo uma ação de consignação em pagamento? Norma. Nos termos do artigo 335 do Código Civil, cabe consignação em pagamento quando o credor estiver no local incerto e não sabido. No presente caso, o autor emitiu um cheque na loja credora ré. E meses depois, procurou a ré para saldar a sua dívida, encontrando a loja fechada. Está lá na narrativa dos fatos. Portanto, cabível, apresente consignação em pagamento. Está vendo? Nesse tópico do direito, eu consegui demonstrar o cabimento dessa minha peça. Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Nas peças que a FGV me traz, são peças complexas. Não são peças simples. Na parte do direito, eu posso ter vários temas para abordar? Posso. Por exemplo, na ação de responsabilidade civil. Eu posso ter que ter uma parte do direito falar sobre o ato ilícito que o réu praticou. Talvez um outro tópico para falar os tipos de danos que o réu causou ao autor. Dano moral, dano estético, dano material, dano pela perda de uma chance, tudo matéria que nós vamos estudar.
E pode ser que eu tenha que falar sobre o nexo de causalidade. Foi o réu que realmente causou aqueles danos ao autor. Eu posso ter na parte do direito vários fundamentos de direito. A OAB tem mostrado para nós, na parte do direito, vários fundamentos. O que eu posso fazer? Na parte do direito, eu posso separar em subtópicos. E aqui no curso, nós iremos recomendar que você faça assim. Achando vários argumentos a trazer. Eu preciso falar sobre o ato ilícito, eu preciso falar sobre os tipos de dano, eu preciso falar sobre o nexo de causalidade. Você vai abrir vários tópicos autônomos dentro da peça, dentro da parte do direito. Por exemplo, aqui você poderia chamar 2.1 cabimento. No meu exemplo aqui foi o cabimento, né? Eu colocaria 2.1, cabimento. Aí eu poderia colocar 2.2. A outra coisa que eu quero falar. E aqui no tópico 2.2, eu vou fazer subsunção de novo? Sim. Se fosse uma ação de responsabilidade civil, nós temos o artigo 186 do Código Civil, pratica ato ilícito aquele que, no presente caso, o réu praticou o ato ilícito nisso. Portanto, demonstrado o ato ilícito. Aí abriria 2.3, dos danos. De acordo com a súmula 37 do STJ e 387 do STJ, existe dano material, moral e estético. No presente caso, o réu teve dano material nisso. Dano estético nisso. Portanto, demonstrados os danos. 2.4. Nexo de causalidade. Nos termos do artigo 403 do Código Civil, o réu deve responder pelos danos decorrentes direta e imediatamente da sua conduta. No presente caso. Está vendo que eu vou fazendo subsunção? E sabe qual é... Por que a gente separa em tópicos? Por vários motivos. Primeiro, e mais importante de todos, a gente não se atropela. Gente já chegou, principalmente nós meninas, já chegou para alguém empolgado, querendo contar alguma coisa, aí você fala, a pessoa fala, para, respira e começa de novo. Já aconteceu isso? Só comigo? Hã? Fala, você vai conta empolgada, porque isso, a pessoa fala, tá bom, respira, agora começa de novo. Porque você vai se atropelando, né? Na prova da FGV a gente vai estar atropelando, sim, sabe? Mas por causa do nervoso. O que você vai fazer? Você vai separar os temas para falar. Porque senão você acaba esquecendo, gente. Eu vou falar eu preciso falar do ato ilícito, dos danos e do nexo causal. Se você não separar em tópicos, a chance de você acabar misturando tudo e esquecendo de alguma coisa é gigante. Então, a gente separa em tópicos porque ajuda. Primeiro, ajuda a gente a escrever. Segundo, ajuda o corretor a te dar ponto. Não esqueçam que o que nós estamos fazendo vai ser avaliado por uma pessoa que vai estar cheia de peças, essa pessoa vai estar cheia de peças para corrigir, também com prazo para divulgar a correção dela. Você acha que ela vai estar de boa vontade? Não vai estar, gente. O corretor não vai estar de boa vontade. O corretor vai estar lá cansado, menos uma prova. É isso que ele está pensando, menos uma prova, né? Então, gente, quanto mais a gente deixar a peça bem estruturada para que ele enxergue rápido e pontue rápido, facilita a vida dele, facilita a nossa. E vamos para a vida real. Com o juiz é a mesma coisa? Claro, o juiz está cheio de trabalho, gente. Cheio de trabalho. Dividir em subtópicos na parte do direito na nossa peça do escritório vai ser importante também? Sim, para que o juiz possa ler adequadamente a petição inicial. Então, nós vamos separar em subtópicos a parte do direito. Agora, não se preocupe, durante o curso a gente vai treinar, né? Como escrever. Hoje a gente está tendo técnica de redação de petição inicial. Na próxima aula, a gente vai estudar uma ação e vai treinar a técnica de redação para pôr lá, frente a um caso da FGV, pôr na prática o que a gente está aprendendo aqui na teoria ainda, dentro da estrutura básica de petição inicial. Você sabe agora que na parte do direito tem subsunção e você sabe que você vai dividir em vários tópicos para deixar mais fácil para escrever, para deixar mais fácil para pontuar. Bem, feita a parte do direito, eu vou para o 3, que é pedidos e requerimentos. Oi?
Eu acho que o que você quis dizer é assim, ó. Aqui eu não trouxe todos os fatos do enunciado, né? E na parte do direito eu vou trazer fatos que talvez eu não tenha falado aqui. É isso? Perfeito. É isso mesmo que vai acontecer. Vai acontecer isso. Aqui você vai ser muito mais sucinto na parte dos fatos, muito mais. Porque você vai voltar a falar deles e vai ser mais minucioso nos fatos na parte do direito. É exatamente isso. Aqui você faz para pontuar, basicamente, e porque o 319 diz mesmo que toda petição inicial vai ter a parte dos fatos e a parte do direito. E como a FGV exige subsunção, que é o encaixe da norma com o fato, eu sou obrigada a falar de fatos aqui de novo. Então é por isso mesmo que aqui é enxuto. Porque é aqui que eu me dedico mais aos fatos. Bem, a minha terceira estrutura é pedidos e requerimentos. Lembra que a gente aprende a peticionar do jeito que a FGV quer, né? Já teve prova que pontuava quem escrevia a palavra pedidos. Já teve prova que pontuava quem escrevia a palavra requerimentos. A gente peca pelo excesso, então a gente aprende agora como? Pedidos e requerimentos. Existe diferença técnica entre os dois realmente, mas essa diferença técnica não cabe aqui para nós. A gente vai só saber que nós vamos nomear de pedidos e requerimentos. Uhum. Ela perguntou, quanto vale a parte do direito? Como dizem, varia. É usual, né? As pessoas falam, varia. Um dia estava numa loja, olhando vitrine, entrou uma outra, perguntou para a moça. Sim, traumatizante na minha vida. Aí perguntou para a vendedora. E eu olhando ali a vitrine. Qual o preço do cinto? Dos cintos? A vendedora, vareia. Daí já me chamou a atenção, né? Aí a compradora, vareia. A vendedora, vareia. Gente, 3 vezes seguidas vareia. Memorizei, né? Vareia. É? Aí quando vocês me perguntam isso, vem aquela cena na minha vida. Né? Vareia, cenas da vida real. Tá bom. Ela me perguntou quanto vale a parte do direito. Há uma variação. Depende. Porque, como eu comentei com vocês antes do intervalo, infelizmente, a FGV não é muito profissional nessa parte. Como assim profissional? Ela não tem um padrão de pontuação. Tem endereçamento que vale 0,1, tem endereçamento que vale 0,4. Tem peças em que o nome da ação vale 0,4 e tem peças que vale 0,2. Aí depende. A FGV, cada exame, ela resolve distribuir a parte do direito de forma diferente. Ah, mas quanto a parte do direito pode valer? 1 ponto? Distribuído. Porque também vai ter vários tópicos, né? Para cada tópico, ela vai distribuir pontuação. Parte do direito pode valer 2 pontos? Pode. Aqui há uma variação, não dá para dizer, tá? Então, tem a parte do direito. E a gente vai... Por isso também que é legal vocês fazerem as peças, né? Vocês vão vendo os gabaritos e vão começando a se familiarizar com os gabaritos. Pedidos e requerimentos. É a terceira parte da petição inicial. Essa estrutura de petição inicial é uma estrutura descrita no artigo 319. E olha que interessante. A FGV costuma dar pontuação para o aluno que separa a sua peça em fatos, direito e pedidos. Já teve prova que valia 0,6 o aluno ter feito a peça separando fatos, direito e pedidos. Esse quesito como pontuação. Já pensou? Se nós dividirmos a nossa peça em fatos, direito e pedidos, a gente pode garantir até 0,6 pontos. Na forma. Também é chamado de forma, aqui no curso, né? Chama de forma e forma. A forma, onde a gente vai pondo os recheios, né? A forma pode valer até 0,6, dividir essas em 3 partes. Pedidos e requerimentos. A frase que nós começaremos a bater é a seguinte. Diante do exposto, requer-se. Parte dos pedidos e requerimentos. Diante do exposto, requer-se. E, gente, na parte dos pedidos e requerimentos, a FGV pontua muito. É muito ponto mesmo. Já teve provas que a parte do pedidos e requerimentos valia 2 pontos. Valia mais que a parte do direito da peça. Valia mais que a parte do direito. Pedidos e requerimentos isso é sempre, gente. Valer bastante pontuação.
O que ocorre na FGV, segunda fase civil, é ter provas que valem mais e tem vezes que valem um pouquinho menos, mas sempre vale muito. Muito. Muito mesmo. Vocês vão começar a se familiarizar com os gabaritos, à medida que vocês forem protocolando e tendo as devolutivas de correção. Vocês podem acessar o site da OAB FGV, ir em exames anteriores e ter o padrão de resposta da segunda fase civil. Vocês já vão começar a se ambientar com os gabaritos. E todas as provas em que houve petição inicial, a parte de pedidos e requerimentos pontua muito. Então, saiba, a sua peça tem que começar e tem que terminar. De jeito nenhum, entregar na prova do OAB uma prova sem terminar a peça. De jeito nenhum. Vamos lá. Se for para economizar em alguma coisa, você vai economizar onde? A parte do direito. Porque você tem que terminar a tua peça, gente. Já teve aluno que me perguntou, professor, se não der tempo, eu posso entregar a prova sem terminar? Pelo amor de Deus, não. Porque é tão fácil a parte de pedidos e requerimentos que você deixar de pontuar nisso, você vai querer morrer. É fácil, está no código. E você vai acabar quase que decorando de tanto que a gente vai fazer no curso. Não dá para deixar de terminar a peça, de jeito nenhum, tá? Claro que eu não estou falando para você deixar de fazer a parte do direito, não é isso. Eu estou dizendo assim, é que se não conseguiu gerenciar teu tempo de prova, tiver que economizar em alguma coisa, vai na parte do direito economizar, porque na parte dos fatos, na parte introdutória, que é moleza, né? Na parte dos fatos e nos pedidos e requerimentos, você tem que pontuar. Ao longo do curso, a gente vai falar bastante isso para vocês. Ao longo do curso, você vai estudar pra caramba. No dia da prova, você vai estar bem nervoso, natural. Até porque você vai estar física e mentalmente muito cansado. A prova, o curso é bem puxado mesmo, é um intensivão forte. Você vai ver todos os 5 anos da faculdade aqui, em 2 meses. Todos os nossos alunos falam isso. São 5 anos de faculdade em 2 meses. É puxadão. Aí você vai estar com uma estafa mental gigante. Você vai para a prova, vai acontecer o quê? Você não lembra, de repente, de determinada coisa. Você lê uma questão e fala, ai, meu Deus, bem a parte daquela matéria que eu não estudei. Aí sabe o que é normal? Você surtar. Surtar. Sabe o que você tem que fazer? Concentra no que você sabe. Então, está lá fazendo a peça. Ai, você não gerenciou bem o tempo, já respondeu as questões, mas agora tem 10 minutos para você terminar a peça e você está fazendo a parte do direito agora. O que você vai fazer? Não surta. Escreve o direito lá de qualquer jeito e vai para os pedidos e requerimentos, entendeu? Não surta. Você vai ver que essa frase eu vou falar várias vezes para você. Não surta. É normal. A gente surta. A gente vai dizer o quê? Não surta. Você vai fazer a parte de pedidos e requerimentos porque você vai pontuar. Esses pedidos e requerimentos têm um modelo e esses pedidos e requerimentos estão muitos no artigo 319 também. A ordem dos pedidos afeta a minha pontuação? Não. Não. O que eu tenho que fazer é escrevê-los, porque cada um deles pontua. Mas a ordem não interfere. Como eu sei que vale muito ponto, e eu já estou na parte final da peça, eu tenho mais controle pelo espaço que eu tenho ainda, né? Consegue entender? Eu estou na parte final da minha peça e agora eu consigo visualizar o quanto me resta de folhas e de linhas, certo? Como aqui pontua muito, tudo que você economizou de espaço até agora aqui, você esbanja, sabe? Se você puder, tiver espaço na prova, você vai escrever isso aqui numa linha. E você vai escrever na linha embaixo, letra A. E vai fazer o teu pedido e requerimento. Aí você vai fazer ponto e vírgula, e se você tiver espaço, você vai na linha de baixo fazer a letra B. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Se tiver espaço, você vai fazendo em linhas, uma embaixo da outra. Se eu não tiver espaço, lembre que você agora está vendo a sua prova e sabe quantas linhas restam. Se você não tiver espaço, você vai escrever letra A, logo em seguida a letra B, logo em seguida a letra C. Mas mesmo assim, você vai pelo menos separar os pedidos e requerimentos, entendeu? Isso você vai fazer, porque você deve pontuar em todos os pedidos e requerimentos. Todos. Todos. Tendo espaço, formula 1 em cada linha. A ordem dos pedidos e requerimentos não altera a minha pontuação.
O que toda petição inicial do contencioso civil vai ter? Procedência do pedido. Então, diante do exposto, requer-se a procedência do pedido. Tecnicamente, pessoal, está errado escrever procedência da ação. Tecnicamente está errado, é procedência do pedido. É que o direito de ação a gente move em face do Estado. Eu tenho o direito de mover uma ação judicial. É um direito fundamental lá na Constituição. Eu tenho o direito de acessar o Poder Judiciário. Agora, o que o juiz vai acolher não é o meu direito de ação, porque eu tenho o direito de mover uma ação judicial. O que o juiz vai acolher é meu pedido. Ou não, né? Se for improcedente o pedido, o juiz não acolheu o meu pedido. Mas o que o juiz vai avaliar é o meu pedido, não aquele direito que eu exerço de mover uma ação judicial. Isso eu vou ter sempre. Então, por isso que tecnicamente está errado procedência da ação, tá? É procedência do pedido. Diante do exposto, requer-se a procedência do pedido nos termos do artigo 4871 do CPC. O artigo 4871 do CPC diz que haverá resolução do mérito. A palavra mérito significa pedido. Resolução do mérito, resolver o mérito. O juiz irá resolver o mérito acolhendo o pedido. O que o autor quer que o juiz resolva? O mérito, o pedido, acolhendo o pedido, né? Acolhendo o mérito. Esse artigo 4871 do CPC já foi utilizado na FGV como quesito de pontuação. Se a FGV já usou para pontuar, nós usamos a nossa peça. Eu vou começar a decorar que o meu pedido vai ser, diante do exposto requer-se a procedência do pedido. Não da ação, não da ação. A procedência do pedido, nos termos do artigo 4871 do CPC, para o fim de. Para o fim de. Gente, sabe o que é muito normal aqui no comecinho do curso? É normal o aluno escrever apenas assim. Diante do exposto requer-se a procedência do pedido nos termos do artigo 4871 do CPC, ponto. Você quer procedência do pedido para quê? O que você quer? Gente, vocês lembram estudar no direito processual que o juiz está limitado aos pedidos. O juiz não pode decidir nem abaixo, nem acima e nem fora do pedido. Lembram disso? O juiz não pode decidir nem citra petita, nem ultra petita e nem extra petita, porque o juiz está vinculado aos pedidos. Vamos traduzir esse comando do advogado? A nós, advogados, vocês têm que saber pedir, porque o juiz está limitado ao pedido. Se você, advogado, formula um mau pedido, você encrencou teu cliente, porque o juiz está vinculado aos pedidos. Então, olha só, se procura um cliente teu no escritório, dizendo que ele foi atropelado, ele tem cicatrizes pelo corpo, ele é um trabalhador autônomo e ficou 15 dias internado sem trabalhar. Eu posso pedir indenização por dano material? Lucros cessantes, né? Trabalhador autônomo que deixa de trabalhar, deixa de ganhar? Sim. Eu posso pedir dano moral? Posso. E qual outro dano? Estético, porque ele teve cicatrizes. O advogado come bola e não pede dano estético. Tem as fotos do autor lá no processo, que ele todo cheio de cicatrizes. O juiz vai olhar e fala, caramba, que advogado ruim. Não pediu dano estético. O juiz pode condenar em dano estético? Não. Está lá no processo, o dano estético. O juiz vai dizer o quê? Que advogado ruim. Juiz está vinculado aos pedidos. Agora, para nós advogados, a gente tem que saber pedir. A gente tem que ser específico nos pedidos, porque o juiz está limitado aos pedidos. Pessoal, nós não iremos ganhar ponto na FGV se a gente pedir simplesmente a procedência do pedido, ponto. A OAB não vai nos dar ponto, porque nós estaremos sendo péssimos advogados. A gente tem que dizer o que a gente quer. Numa ação de indenização, desse exemplo que eu dei,
seria a procedência do pedido, nos termos do artigo 4871 do CPC, para o fim de condenar o réu ao pagamento de danos materiais em X reais. Olha, sendo específico. Em dano moral em X reais. E dano estético em X reais. Entenderam a ideia? Eu tenho que saber pedir. Gente, funciona assim na vida real. Se você olha a tua petição inicial, olhou o pedido, se o juiz conseguir dar tudo o que você quer, o juiz respondendo apenas sim, você fez um bom pedido. Agora, se o juiz tiver que te perguntar como assim, é porque você não fez um bom pedido, entenderam? Formular bem pedido é ser minucioso, para que o juiz possa simplesmente responder sim ou não. Entenderam a ideia? Isso a gente vai treinar durante o curso, mas bom advogado vai detalhar o seu pedido. Não é para subentender. Isso é tão normal aqui quando começa o curso. Ah, mas dá para entender que eu quis dizer isso. Não, não dá para subentender nada, não dá para deduzir nada, tem que pedir. Na nossa petição inicial, eu peço procedência do pedido. Aí, quais são os outros pedidos que eu vou formular? A produção de provas, que está lá no artigo 319, não precisa nem anotar mais, tá? Porque nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Não precisa agora anotar, eu só quero que você saiba que o próprio 319 me diz que eu vou pedir produção de provas, que eu vou dar valor da causa, está escrito lá. Os demais pedidos e requerimentos, nós iremos continuar no nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, eu com vocês, a gente vai trabalhar sobre o modelo padrão de petição inicial, e os outros modelos. Por exemplo, quando é justiça gratuita, como fazer? Quando for prioridade de tramitação, como fazer? Quando tiver pedido de tutela provisória, como fazer? A gente vai avançar no modelo de técnica de petição inicial. E já iremos, inclusive, ir para as ações dos procedimentos especiais, que eu começo com vocês as ações dos procedimentos especiais aqui no curso. Paralelamente, os outros professores começam a parte deles. E assim a gente vai evoluindo, certo? Essa é a ideia. Claro, para que a gente possa fechar, vamos verificar, e você pode acompanhar pelo seu caderno, mas vamos verificar se a gente já começou a memorizar a técnica de redação de petição inicial. A petição inicial segue o padrão do artigo 319, que vai ter endereçamento, nome e qualificação, advogado com a sua qualificação, nome da peça, fundamento legal da peça, a qualificação do réu, fatos, direito, pedidos, requerimentos, né? Agora só no visual. Agora vamos lá. Como a gente faz o endereçamento para uma vara civil? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil da comarca de... Se for vara de família, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara de família da comarca de... Põe nome e sobrenome do autor. E como faz a qualificação, que está lá no 319, mas a gente já memoriza. Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Por que um endereço onde mora, outro endereço eletrônico? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por meio de seu advogado, inscrito na OAB, número, com o escritório na rua, cidade, estado, CEP, membro da Sociedade de Advogados, onde recebe intimações. Quais são os artigos? 106.1 e 77.5 do Código de Processo Civil, do CPC. Procuração anexa. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, pelo advogado, com fundamento, é a chamada fundamentação legal da peça. Pelo procedimento. Quantos tipos de procedimento tem? 2, comum e especial. Propor, já que é uma ação, propor, não é interpor, é propor. Nome da ação, em face de. Aí vem o réu com seu nome e qualificação. Como eu encerro? Pelas razões de fato e de direito a seguir, expostas. Primeiro tópico agora que eu vou deduzir é dos fatos. Na parte dos fatos, o examinador está esperando referência aos documentos. Como que eu começo o primeiro parágrafo dos fatos? Trata-se.
O segundo, a presente demanda se justifica. E o terceiro, diante do exposto, não restou alternativa senão procurar o Poder Judiciário a fim de. Depois vem a parte do direito. Na parte do direito, o examinador está esperando a subsunção. Vou deduzir vários tópicos dentro do direito, fazendo a subsunção em 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, norma. Segundo, os fatos trazidos pela FGV. E o final, a conclusão, a subsunção. Pedidos e requerimentos. Aqui eu economizei espaço durante a peça inteira. Aqui eu quero esbanjar. Se for possível, eu formulo cada um dos meus pedidos e requerimentos em linhas separadas. A ordem dos pedidos afeta? Não, não afeta a minha nota. É usual ter um tipo de padrão, mas não afeta a nota. Diante do exposto, requer-se procedência do pedido. Procedência da ação? Não, não, não. Procedência da ação, não. Procedência do pedido, nos termos do artigo 4871 do CPC. Bastou aqui, parou aqui? Não, para o fim de. Advogado bom é advogado que sabe pedir. Como que eu sei que o pedido está bem feito? Se o juiz puder simplesmente responder sim, e eu tiver tudo que eu quero, sem dúvida de valor, sem dúvida de nada, sim, e respondeu tudo que eu quero, eu formulei um bom pedido. Ah, mas como que a gente vai saber exatamente isso? A partir dos nossos próximos encontros, quando a gente começar a aplicar mais a nossa técnica de redação de petição inicial. Doutores, começou a segunda fase civil. Vamos lá. Tchau, gente. Vamos lá. Força, gente, força.